Irmãos queridos, falta 1h20 para o próximo ano. Isso me deixa à vontade para pregar pelo menos 1 hora, não é verdade? Mas eu prometo não me delongar tanto na exposição da palavra e na meditação desta noite. Meus irmãos, eu os convido a abrirmos a palavra do Senhor num texto que fala sobre a festa do Ano Novo. Levítico, capítulo 23, versículos 24 e 25. Essa festa que na linguagem popular é chamada de Réveillon, na linguagem bíblica era chamada de Festa das Trombetas. E nós vamos ler estes 2 versículos, peço que os irmãos acompanhem. Levítico 23, versículos 24 e 25. Diz assim a palavra de Deus: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Vamos orar. Pai querido, tua igreja está reunida nesta santa convocação para uma festa, para celebrarmos, ó Deus, a tua graça, a tua provisão, para celebrarmos a vida que o Senhor tem nos dado, pois, embora o salário do nosso pecado seja a morte, o Senhor tem nos dado vida, e em Cristo, vida em abundância. Estamos aqui, ó Deus, também para rememorar os nossos passos errados, os nossos pecados, sabendo que o Senhor é aquele que pode nos redimir, nos purificar e aplainar os nossos caminhos para andarmos cada dia mais na tua presença. Estamos reunidos aqui, ó Pai, para ouvirmos a tua voz, para sermos, ó Deus, por ti instruídos, exortados, mas edificados, alegrados, pois a tua palavra, ó Deus, é agradável, a tua palavra é doce como o mel e o destilar dos favos. Portanto, ó Deus, nós te suplicamos que, através do teu Espírito Santo, falando pela Sagrada Escritura, que o Senhor nos comunique nesta noite a tua graça, dando-nos, Senhor, encorajamento para os desafios que estão adiante de nós, dando-nos, Senhor, esperança na tua provisão, nas tuas bênçãos, dando-nos, Senhor, arrependimento, mas arrependimento que produza vida e não morte, dando-nos, Senhor, graça para caminhar e coração grato para louvar e bendizer o teu nome. Abençoa, ó Pai, o teu povo, e que a tua palavra encontre no coração de cada um de nós terreno propício e fértil, a fim de que ela venha produzir em nós bons frutos para a tua glória. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que eu vou dizer no início da exposição destes 2 versículos pode parecer até estranho para alguns, mas é uma verdade bíblica incontestável. Nosso Deus é festeiro, Ele gosta de festas. E eu quero mostrar para os irmãos que isto é um fato, porque, meus irmãos, observem, o povo de Deus vivia no Egito como escravos, e hoje, mesmo aqueles que se julgam escravizados por um trabalho que talvez seja demasiadamente árduo e duro, por pior que seja o seu trabalho, você tem hora para começar, hora para terminar, fim de semana e férias. Estas coisas não cabiam para um escravo. Não havia segunda-feira, na verdade não havia sábado e domingo, porque todo dia era segunda-feira. Todo dia era dia de trabalhar, e o trabalho ia até quando o Senhor quisesse, e ele começava na hora que o Senhor quisesse. Não havia esta questão de momento para descansar, o sol se pôs, tenho que dormir. Tudo dependia do arbítrio e da vontade do senhor do escravo. E nós sabemos, porque a Bíblia registra isto, que o povo de Deus sofreu demais na mão
de Faraó e debaixo da servidão dos egípcios. Eles eram escravos. Mas Deus, devido à sua bondade, à sua misericórdia e, acima de tudo, a fidelidade dele às suas promessas, ele liberta aquele povo do Egito, porquanto eles eram descendentes de Abraão, de Isaque e de Jacó, a quem Deus fez as promessas e os tira da escravidão. E Deus começa a estabelecer um novo padrão, outros parâmetros de vida. Em primeiro lugar, fim de semana. Que bênção! Um dia em 7, para eles largarem os seus afazeres, descansarem o seu físico e louvarem o Deus que os redimiu. Lembrarem que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, disso viverá o homem. Fora esta celebração semanal, Deus estabeleceu várias festas no calendário do povo hebreu. Aquele povo que não tinha momento de descanso, a não ser as poucas horas de sono diária, eles agora, além de um dia por semana para descansar, passaram a ter vários dias durante o ano para festejar. E Deus sabe fazer festa. Não tinha aquelas coisinhas, saladinha, era churrasco. Os animais eram trazidos, os animais eram sacrificados, parte era oferecida em sacrifício ao Senhor e a outra parte era servida ao povo para eles se alegrarem na presença do Senhor. Isso era feito na Páscoa, que marcava a celebração da libertação do Egito, mas também as primícias da colheita da cevada. Isso era feito 3 meses depois, na festa do Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, melhor dizendo, quase 2 meses depois, que marcava as primícias da colheita do trigo e também a dádiva da lei no Sinai. Isto era feito no mês 7, nas festas das trombetas, no dia da expiação, e em uma semana em que eles habitavam no templo, em tendas, e ali comiam como uma grande família, na presença do Senhor, na festa dos tabernáculos. Fora isso, meus irmãos, todo o primeiro dia do mês, e o calendário judaico era um calendário que marcava os meses pelo ciclo lunar, então todo dia de lua nova indicava que o mês começou. O primeiro dia da lua nova era o primeiro dia do mês. E todo dia de lua nova, você já deve ter lido isso na sua Bíblia, celebravam a lua nova, por quê? Era o dia primeiro, festa do Senhor. Então, uma festa por mês, fora as outras santas convocações, onde o povo se ajuntava, louvava ao Senhor e, como eu não canso de dizer, comia um bom churrasco. Por isso que eu gosto de churrasco, meu Deus gosta de churrasco. O aroma subia como um aroma agradável até a presença do Senhor, e o povo festejava, e o povo celebrava ao Senhor. Mas, meus irmãos, a impressão que nós temos quando falamos do povo evangélico, do povo de Deus, dos crentes, é que é um povo extremamente sério, até sisudo, fechado, extremamente averso a festas, a comemorações, talvez até um povo antissocial, misantropo, que quer dizer que tem aversão às pessoas. Por que isto acontece? Nós observamos, meus irmãos, que nesta festa, que era no primeiro dia do ano de Israel, do ano civil dos judeus, a festa das trombetas, a festa do ano novo, que no calendário religioso era o 7º mês, mas que no calendário civil era o primeiro dia do mês, eles nos mostram de que maneira o povo de Deus deve celebrar as festas do Senhor. Talvez nós, por entendermos que as festas mundanas são aversas aos princípios de santidade, de pureza, que o Senhor exige do seu povo, nós caímos em um outro exagero de não celebrarmos, de não festejarmos, de não comemorarmos. Mas como lemos hoje no Salmo 81, lá nos primeiros versículos, Deus chama o seu povo dizendo: tocai a trombeta, celebrai a nossa festa. Deus chama o seu povo para festejar. E esta é a primeira característica das festas do povo de Deus.
Nós não celebramos tal como os ímpios, que celebram seguindo o desejo do seu coração, que muitas vezes é um desejo imoderado e pecaminoso, e que nas suas celebrações transformam coisas boas em maldições, em coisas ruins. É muito comum festas de ímpios terminar em bebedice, em brigas, em troca de ofensas, em troca de agressões, em leitos de hospitais, em náuseas num banheiro, porque estas festas são feitas segundo os desejos imoderados, corruptos e descontrolados do coração humano. E quando as pessoas se ajuntam em grupos maiores, em multidões, e isso até mesmo a sociologia e a psicologia explicam este fenômeno, os entraves morais tendem a cair, as barreiras morais tendem a ser suplantadas, e as pessoas muito à vontade, ficam à vontade para o pior. E hoje é um dia desse tipo de festa. Era o que Israel observara no Egito, quando os egípcios faziam suas festas. As festas, meus irmãos, que hoje podem trazer escândalo a alguns mais pudicos, mais puritanos, são festas de criança, comparado ao que era feito no mundo pagão, nos dias antigos. Festas pagãs em que alguns povos sacrificavam seus filhos a demônios, se embriagavam e mantinham relações entre parentes, pais com filhos, uma coisa horrível. Ficavam bêbados adorando aqueles demônios e se degradavam mutuamente, praticando toda sorte de torpeza. Me perdoem os mais sensíveis, mas a palavra que eu vou dizer agora pode soar ao seu ouvido uma palavra chula, mas é uma palavra que diz respeito a um culto que era prestado a um deus em Roma, bacanal, culto ao deus Baco, o deus do vinho. Portanto, era uma festa religiosa, uma festa sagrada. Parece que essas coisas estão distantes de nós, né? Vá nas festas religiosas em quaisquer cidades do nosso Brasil e veja o que acontece depois que a missa termina. Se não podemos dizer que foi uma festa para o deus Baco, uma festa para aquele deus que era representado com uma cabeça de bode, um corpo de homem e pés de bodes. Não precisa falar nem quem era esse deus. Portanto, meus irmãos, Deus chama o seu povo a celebrar uma festa, não seguindo os desejos do coração. As pessoas, elas celebram festas assim: eu estou estressado, meu trabalho tem me oprimido, tenho tido um problema com o meu relacionamento, com o meu cônjuge, com o meu marido, com a minha esposa, vamos fazer uma festa? E geralmente, estas coisas saem dos limites da moral, dos princípios espirituais, da santidade. Mas as festas de Deus, conforme nos diz os versículos 24 e 25, elas são santas convocações. Meus irmãos, que bênção! As pessoas às vezes interpretam os mandamentos de Deus como exigências pesadas. Presbítero Weber, lembrando o que Deus disse a Moisés, conforme está em Deuteronômio, nos rememorou uma verdade das Escrituras: os mandamentos do Senhor não são pesados. Já pensou, meu irmão, se eu te der um mandamento, você, a partir de hoje, tem a obrigação de todo mês fazer um churrasco? Era este o mandamento. Deus convocava as suas santas festas. Eram mandamentos do Senhor, conforme está no Salmo 81. Deus chamava o seu povo, porque era desejo dele que o seu povo celebrasse, se alegrasse, mas que esta alegria não degenerasse em bebedice, em glutonaria, em violência. É por isso que o apóstolo Paulo, que vivia em um contexto pagão, em que as festas perdiam o controle, se você quisesse na antiguidade, no período do Novo Testamento, ofender uma pessoa terrivelmente, sabe do que você chamava ela? Corintiano. Corintiano. Porque toda pessoa que era de Corinto, portanto, um corintiano,
da cidade de Corinto era uma pessoa extremamente imoral, uma pessoa que tinha uma vida libertina, uma pessoa que não tinha limites e padrões de condutas. Uma cidade portuária cercada de toda sorte de imundícias. E o apóstolo Paulo, então, orientando os crentes de Corinto, conforme está no capítulo 5, no versículo 8, ele declara: vocês devem tirar do meio de vocês o pecado, aquilo que era o modo de vida de vocês, de participarem de todas as festinhas religiosas da cidade, iam na quermesse, comiam as carnes sacrificadas a ídolos, as canjicas, daqui a pouco enchiam a cara de quentão, tinha briga de faca atrás do coreto, e aquela confusão em que eles viviam. Saiam disso, saiam desta coisa, tirem o fermento do pecado. E ele usa esta ideia do fermento, que é algo pequeno, invisível, mas que penetra e causa estragos, e assim é o pecado. As festas pagãs, elas começavam como celebrações da vida, todo mundo alegre, todo mundo de roupa nova, todo mundo perfumado, e terminavam em confusões, em gritarias, em ofensas, em coisas terríveis. E então Paulo diz: lancem fora o velho fermento, 1 Coríntios 5:8, mas celebrem a festa, uma nova festa, uma festa de gente nova, de gente renovada pela graça, uma festa que Deus convoca-nos a celebrar. E Paulo ali em Coríntios está fazendo uma alusão à Páscoa do Antigo Testamento, e esta Páscoa está sendo agora aplicada à festa que os cristãos celebravam todo domingo, que era chamada a festa do amor, em que eles traziam, cada qual de sua casa, o melhor prato que tinham e se reuniam para banquetear juntos e para terem a alegria de servirem ao mesmo Deus e de serem todos irmãos. Tirem o pecado e celebrem a festa. Portanto, meus irmãos, é desejo de Deus, é mandamento de Deus, é convocação solene de Deus que o seu povo ajunte-se para celebrar. Nós temos muita dificuldade de entendermos isso, principalmente talvez nós pastores, porque nós temos a tendência de ajuntar o povo para exortar, para corrigir, para admoestar, para repreender, mas também devemos sempre nos ajuntar para celebrar. Esta é uma ordem de Deus. Deus quer que o seu povo viva em comunhão, Deus quer que o seu povo viva em celebração, Deus quer que o seu povo estejam juntos como uma família de famílias na presença do Senhor, porque isso agrada ao Senhor. Apenas um exemplo para finalizar este ponto. Meus irmãos queridos, todos nós sabemos como é bom quando nós temos um pai, talvez você já esteja nessa posição, uma mãe, aquelas pessoas que são nossa referência, irmãos, netos, bisnetos, sobrinhos, todos se ajuntam em torno daquela família que catalisa as outras famílias, que une as outras famílias, que faz gravitar em torno daquele casal aquelas famílias. Não é uma bênção famílias assim, que nós temos aquele patriarca, aquela matriarca, e todos se reúnem em união? Meus irmãos, Deus é esse grande Pai, que quer ver todos os seus filhos, famílias de famílias, na sua presença, celebrando, louvando o seu nome, congraçando-se, alegrando-se, meninada correndo, as pessoas rindo, os jovens se alegrando, os velhos felizes, todos juntos na casa deste único Pai. A festa é uma santa convocação. E esta festa era chamada de trombetas, queridos irmãos, porque cada dia, no início do mês, a trombeta era tocada em Israel. Talvez nós possamos confundir a trombeta com o shofar, que é aquela espécie de berrante de judeu, que é feito não com chifre de gado, de boi, mas chifre de caprino, de bode, e eles tocam aquele shofar. Talvez você já viu isso na internet, na televisão, talvez você seja um privilegiado, já foi na Palestina, viu algum judeu tocando shofar. O shofar, de fato, é um instrumento musical, mas essas trombetas não eram instrumentos musicais. Essas trombetas eram trombetas de prata, que Deus mandou Moisés fazer para serem guardadas no tabernáculo, no santuário, e elas serviam como instrumentos marciais para a convocação do povo,
para a guerra, para avisar o povo de coisas difíceis, mas também para convocar, para chamar todo o povo para estar na presença do Senhor. Então, o sacerdote apenas podia tocar as trombetas de prata, e ao tocá-la, o povo reconhecia o som e dizia: problema, dependendo da maneira como ela era tocada, ou festa. Hoje teremos santa festa do Senhor. E o povo, portanto, se reunia. No dia 1º do mês 7º, que era o mês em que completava-se um ciclo, já que o número 7 indica a ideia de um ciclo completo, o ano civil se iniciava, e Deus então convocava o seu povo. Festejem, alegrem-se, ajuntem-se na presença do Senhor. Portanto, irmãos, a primeira verdade que nós gostaríamos que os irmãos tivessem em sua mente sobre o porquê estamos aqui nesta noite, conforme a Bíblia nos ensina, porque o Senhor nos chamou para festejar, porque o Senhor nos chamou para nos alegrar, porque o Senhor nos chamou para estarmos unidos como irmãos, como uma família de famílias que pertence a Ele. Mas, de que maneira festejar? Nós já sabemos que não podemos comemorar tal como o mundo comemora. A festa do mundo, queridos irmãos, não é a festa da alegria, é a festa do desespero. Porque aqueles que não têm esperança, que entendem que a vida é somente este corpo material, esta vida material, esta luta de faca e de peixeira num quarto escuro, onde cada um tem que se degladiar com o outro para ver quem fica com o pedaço maior do bolo, que a vida se resume somente a isto, estas pessoas têm a filosofia hedonista, que busca o prazer. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Morreu, acabou, tem que aproveitar a vida. Portanto, não é uma festa de alegria, é uma festa de desespero. É uma festa daqueles que sabem que este ano novo pode ser o último, e sendo o último, para onde eu irei? Que hoje eu estou vendo minha família, mas amanhã cadê meu pai? Cadê a minha mãe? Cadê aqueles meus irmãos? Ninguém mais se reúne? As coisas vão passando, as coisas vão deixando de ser tal como eram antes, os dias chamados bons, eles vão embora. Portanto, é a festa do desespero. Comamos e bebamos, para esquecermos, porque amanhã, certamente, nós morreremos, tudo passará. Mas esta não é a festa do povo de Deus, porque, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 12, nós, antes de conhecermos a Cristo, estávamos de fato sem Deus no mundo e sem esperança, mas agora em Cristo nós temos uma viva e verdadeira esperança. Veja, meus irmãos, que a solenidade deveria ser celebrada com dois rituais que seriam dirigidos pelo sumo sacerdote e pelos sacerdotes que o acompanhavam. Em primeiro lugar, eles fariam aquela festa com sacrifícios, oferta queimada ao Senhor, final do versículo 25. E o que significa isto? Na lei cerimonial, que são aquelas leis relacionadas ao templo, quando o povo de Deus, no Antigo Testamento, matava animais, derramava o seu sangue e queimava aqueles animais em um altar, para que Deus aplacasse a sua ira e não punisse o pecado do seu povo, naquele tipo de lei, havia 3 tipos de sacrifícios. Sacrifícios que expiavam o pecado, que o pecado era retirado, sacrifícios pelo pecado e para expiação. Sacrifícios de consagração, chamados de holocaustos, ou oferta queimada, em que o animal era morto, e todo o animal, depois de extrair das suas vísceras, era queimado inteiro, e a palavra holocausto significa isto, queimado todo. Nenhuma parte do animal poderia ser consumida, ele tinha que ser colocado no altar e todo queimado. Eu nunca canso de ensinar isso, então vou fazer um pequeno parêntese, já que estou falando de altar. Meus irmãos, isso aqui não é altar, por favor, me poupem. Altar é lugar de sacrifício. O altar é a cruz do Calvário, onde Cristo morreu. Igreja não tem altar, não.
Mas pastor, o padre falou que lá na Igreja Católica tem altar, porque a Igreja Católica Romana prega a ideia de que a hóstia transforma-se no corpo de Cristo, o cálice transforma-se no sangue de Cristo, e cada vez que o padre celebra uma missa, Cristo está sendo sacrificado de novo. Essa é a doutrina católica romana, da transubstanciação, que não condiz com o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia nos diz que Cristo morreu na cruz e declarou: está consumado. Não há mais necessidade de sacrifício pelos pecados. Todos os pecados foram pagos naquele altar, que é a cruz. Ali Cristo sorveu até a última gota o cálice da ira de Deus contra os nossos pecados. Portanto, meus irmãos, não temos altar nesta igreja. Não há mais nenhum altar em que Deus ele recebe sacrifícios para expiação de pecados. Os pecados já foram perdoados. Cristo já nos deu satisfação pelos nossos pecados. Voltando então, havia os sacrifícios pelos pecados que apontavam para a cruz, para o sacrifício de Cristo, mas também havia aquelas ofertas queimadas, e quando o animal era queimado, 2 elementos eram dados também como ofertas, queimados juntos. O pão era lançado sobre o animal queimado, e aquele pão chamado de flor de farinha, o melhor pão da terra, era conhecido como uma oblação, uma oferta de pão oferecida ao Senhor. E juntamente com o pão, vinho era derramado no altar. E o vinho era chamado de libação, uma oferta derramada ao Senhor. O que isso significava? Que aquela pessoa que já teve os seus pecados perdoados, agora está oferecendo a sua vida, toda ela, o seu corpo, o pão, o seu sangue, o vinho, como oferta de aroma agradável ao Senhor. Portanto, meus irmãos, todas as vezes que Deus nos chama para festejar, que Deus convoca o seu povo para se reunir em festa a Ele, nós devemos renovar nossa consagração ao Senhor. Deus nos chama para festejar, para que nos lembremos que somos dele, que Ele nos salvou, que mesmo que em alguns momentos nos afastemos da presença dele, nós pertencemos a ele, nossa vida é toda dele, nosso corpo e o nosso sangue foram comprados pelo corpo e pelo sangue de Cristo, e por isso devemos nos oferecer em sacrifício de aroma agradável ao Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, 1 e 2. É o que faremos hoje, queridos irmãos. Eu sei que durante este ano, em alguns momentos, e coloco a minha própria vida, porque todos nós somos pecadores e falhamos em muitas coisas, nós não nos dedicamos da maneira como deveríamos, nós não nos oferecemos da forma como poderíamos, nós não nos consagramos com toda a intensidade que o nosso Deus requer e merece. Mas hoje Deus nos chama para nos consagrarmos de novo a Ele, para nos doarmos de novo a Ele. Aquele Deus que em Provérbios diz: filho meu, dá-me o teu coração, espera ouvir de cada um de nós nesta noite: Pai, o meu coração, pronto e sincero, ofereço a Ti, Senhor. O meu coração é Teu, a minha vida pertence ao Senhor, o meu trabalho, a minha família, os meus bens, tudo que tenho, Senhor, pertencem ao Senhor. Isso significava a oferta queimada ao Senhor, uma renovação da consagração, uma renovação da união. É comum nos Estados Unidos, nos países de tradição inglesa, que casais, quando celebram suas bodas, as várias bodas, eles renovam os seus votos. Essa prática tem chegado ao Brasil. Já fui chamado para fazer uma cerimônia de renovação de votos como pastor, e ali eles vão celebrar aquele casal, 10 anos de casados, e ali o voto é renovado. O esposo diz para a esposa: assim como eu te disse há 10 anos atrás que ia te amar, cuidar de você, estar com você em todas as situações, eu quero renovar, me perdoe pelas minhas falhas. E aí dizem coisas bonitas e renovam os votos. Toda festa que prestamos ao Senhor, que Ele convoca o seu povo à presença dEle, é uma espécie de renovação de votos. Meus irmãos, Deus quer renovar os seus compromissos conosco.
Sabemos que Ele não falha, mas nós falhamos, então nós devemos renovar os nossos compromissos com o Senhor. Terceiro lugar, queridos irmãos, além de esta festa ser uma convocação, uma vocação que parte do próprio Deus, de ser uma festa de consagração da vida daqueles que celebram a Deus, esta festa é memorial. É interessante, queridos irmãos, que talvez você não soubesse que o dia das trombetas era o dia do ano novo, porque no texto que lemos diz que é o primeiro dia do mês 7. E aí você lê, se é mês 7, não é ano novo, o ano não começa no mês 7. Mas por que esse dia passou a ser o ano novo para Israel? E a história é maravilhosa, e tem a ver com o que lemos no Salmo 107. Após o povo passar por aflições, ser perseguido, ser destruído pelos seus inimigos, quando Jerusalém e Judá foram invadidas pelos babilônios e pelos exércitos caldeus de Nabucodonosor, irem para o exílio na Babilônia e passados 70 anos serem trazidos de volta pela mão poderosa do Senhor, que lembrou do seu povo, ouviu as orações e se compadeceu da nação, lembrando das promessas da aliança, restaurando o vermezinho de Jacó, como dizem os profetas. Eles então começaram a celebrar aquele dia como um ano novo, porque Deus renovou as suas promessas. Meus irmãos, Deus renova as suas promessas sobre nossa vida. Não adianta você ser um cristão de teoria, conhecer a Bíblia, saber das verdades essenciais dela, se você não as coloca em prática pela fé, se você não traz à memória aquilo que Deus pode fazer por nós, aquilo que Deus tem para fazer pelos seus filhos. Não podemos ser cristãos apenas nominais, ou apenas cristãos que se dizem crentes por uma adesão intelectual a uma doutrina. Ser crente de fato é ter na memória quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer por nós. É caminhar por estes princípios, por estas verdades, melhor dizendo, por estas promessas. Deus tem promessas para o seu povo, queridos irmãos. Traga a memória, onde você tem caído, onde você tem falhado, em quais compromissos você tem errado, mas, acima de tudo, traga à memória hoje, quem é este Deus a quem servimos? Um Deus que permanece fiel, mesmo que sejamos falhos e infiéis. Um Deus que de maneira nenhuma pode negar a si mesmo, porque a nós cabe o corar de vergonha, mas a Ele cabe a salvação, a Ele cabe toda a honra e toda a glória na redenção do seu povo, e eles deveriam se reunir em festa para trazer à memória quem é Deus na nossa vida. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quem é Deus na sua vida? O que você pode trazer à memória hoje? Olhe para trás, veja o que Deus tem feito, veja os lugares em que você tem caído e tropeçado, e saiba que Deus pode fazer mais por você. Busque a presença dEle, vá até Ele. E finalmente, além desta festa do Ano Novo ser uma convocação de Deus aos seus filhos, dela ser uma festa de consagração da vida, ou de renovação de votos, de ser uma festa em que o povo deveria lembrar-se dos grandes feitos do Senhor em favor deles, apesar das falhas e dos pecados dele. Esta era uma festa de gratidão, de celebração das bênçãos de Deus. Porque, conforme está lá em Números, no capítulo 29, completando estas verdades sobre a festa das trombetas, além do holocausto, naquela festa era necessário que o povo oferecesse ofertas pacíficas. E os irmãos devem se lembrar, e eu não me esqueci, eu estava só guardando para este momento, que eu disse que dos sacrifícios que haviam no Antigo Testamento, eles eram divididos em 3 tipos. Sacrifícios de expiação, que tiravam o pecado, que eram para perdão do pecado, e que por isso apontavam para a cruz de Cristo.
sacrifícios de consagração, que são chamados de holocaustos ou oferta queimada, que apontavam para agora o pecador, uma vez perdoado, consagrando-se a Deus, o seu corpo, a sua vida, representado pelo pão que era queimado com o animal, pelo vinho que era derramado sobre o animal, e sacrifícios de comunhão, chamados de ofertas pacíficas, ofertas de shalom, que quer dizer paz. E o que significavam essas ofertas pacíficas? Que nós fomos perdoados por Deus, que nós pertencemos a Deus, portanto, nós temos paz com Deus, e acima de tudo, nós temos a paz de Deus em nós, e podemos viver em paz uns com os outros. É por isso, meus irmãos, que diferentemente do holocausto, que era um animal trazido e totalmente queimado, representando a vida do adorador, dedicada a Deus, e subia aquela fumaça como aroma agradável ao Senhor, a oferta pacífica era sacrificada, o sangue aspergido no altar, mas o animal era consumido pelas famílias. E é o mais interessante desta festa, conforme nos diz em Deuteronômio, que o animal não era consumido só pela sua família. Você devia chamar os pobres, os estrangeiros, as outras pessoas, o vizinho, e fazerem um banquete comunal, compartilhando a oferta, todos comendo juntos, o rei, o povo, o rico, o pobre, o estrangeiro e o natural da terra, todos como um só povo na presença do Senhor, comendo juntos, banqueteando na presença do Senhor, alegrando porque Ele nos perdoou e nós somos dele. O culto terminava em churrasco. Que maravilha! Que culto abençoado! Igual hoje, vamos terminar numa refeição. Que coisa abençoada. Parece algo estranho, não é verdade? Se todo culto terminasse numa refeição, mas, meus irmãos, na igreja primitiva era assim. Todo culto as pessoas traziam a comida e depois deles participarem do culto, eles desciam e jantavam juntos. Desciam, não sei, né? Não tinha 2 pavimentos, mas eles se reuniam em um lugar e jantavam juntos. E havia até problemas de pecado, mas em todo culto eles comiam juntos, mostrando: não pode haver mais barreiras entre nós, porque nós pertencemos ao mesmo Deus, porque nós fomos perdoados por este Deus, porque este Deus nos comprou e nós somos dele. Não pode haver mais barreira entre nós. A paz que temos com Ele, devido à justificação do sacrifício de Cristo, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos 5:1. Esta paz deve estar de tal maneira enchendo a minha vida em alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejam as vossas ansiedades, preocupações conhecidas do Senhor, em orações, ações de graças e súplicas, e o Deus de paz guardará o vosso coração e a vossa alma. E esta paz deve ser compartilhada em comunhão. Portanto, as ofertas pacíficas são chamadas pelos comentaristas de ofertas da comunhão. Comunhão com Deus, comunhão uns com os outros. Meus queridos irmãos, é assim que o povo de Deus celebra. É assim que o povo de Deus comemora. Não com gritarias, não com bebedices, não com glutonarias. Às vezes os crentes são glutões, né? Podemos comer até estarmos felizes, cheios, mas sem as glutonarias, não com agressões, com falações, com inveja, com divisões, mas como um povo que pertence a um só Deus, cuja ação dele quebrou as barreiras que nos dividem, que nos separam e que nos fazem diferentes uns dos outros. Estas diferenças não existem aos olhos de Deus. Portanto, meus irmãos, o que devemos fazer? Quais aplicações podemos tirar sobre a maneira como a Bíblia nos ensina a celebrar o Ano Novo? Em primeiro lugar, queridos irmãos, eu sei que muitos aqui, durante este ano, fizeram compromissos com o Senhor e falharam. Tiveram expectativas, talvez grandes, sobre o que fariam e não conseguiram. Lembre-se, você continua sendo um filho de Deus.
se você crê em Jesus. Deus te perdoou de todos os seus pecados. A graça do Senhor está sobre a sua vida. E não digo isto, meu querido irmão, para te deixar acomodado, mas para que você não seja consumido pela culpa, pela tristeza, pelo fracasso, mas saiba que até mesmo os percalços que Deus às vezes permite que venha em nossa caminhada, Ele os usa para o nosso bem. E esta é a primeira aplicação. Independentemente dos fracassos e dificuldades que possamos ter tido durante este ano, Deus continua sendo nosso Pai, Ele nos ama da mesma maneira. Deus não é como os pais humanos. Às vezes os pais humanos, eles tendem a ter mais amor pelos filhos, não todos, alguns, de acordo com a performance do filho. Mas Deus nos ama incondicionalmente em Cristo. Ele nos ama com amor eterno. E por isso, com graça e com misericórdia, nos atraiu. Segunda aplicação. Hoje é dia de nos consagrarmos ao Senhor, de novo. Que dia devemos nos consagrar ao Senhor? Todos os dias, a cada manhã, a cada noite antes de dormir. E hoje em especial, nesta festa, em que um ano e um ciclo se fecha, em que um novo ciclo haverá de começar em instantes, devemos consagrar-nos ao Senhor. Devemos dizer com o nosso coração: Senhor, eu sou fraco, eu sou falho e pecador, mas eu sou teu, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, eu pertenço a ti, Senhor, a minha vida é tua, eu a entrego em tuas mãos, faça de mim o teu querer. Em terceiro lugar, meus irmãos, Deus tem nos chamado para agradecer. Quando celebramos a festa e celebramos a comunhão, nós devemos agradecer, porque eu tenho certeza, queridos irmãos, pelo simples fato de você estar aqui e não no céu, é porque Deus ainda não mandou a morte sobre a sua vida. Pelo simples fato de você estar aqui e não num leito de um hospital, é porque Deus ainda tem conservado sua saúde ou parte dela. Deus tem sido bom para conosco. Há mais motivos de gratidão, eu imagino, na vida de cada um de nós nesta noite, do que fracassos e lamentos que possamos ter por passos errados que cometemos neste ano e nos anos pretéritos. Temos que agradecer. A alegria do Senhor é a força do povo do Senhor. Alegrarmos em Deus, rememorarmos as suas promessas, vivermos em união com os irmãos, é a maneira pela qual o Espírito Santo nos fortalece nesta comunhão santa dos santos. Portanto, meus irmãos, hoje é dia de gratidão, hoje é dia de nos alegrarmos, hoje é dia de rendermos louvores ao Senhor, mesmo que talvez o seu coração esteja dorido. Ah, Senhor, esse problema na minha família, esse problema no meu casamento, essa luta no meu trabalho, ou esse trabalho que eu ainda não tenho, estas lutas que eu passei em 2018, meus irmãos, mesmo que o coração esteja machucado, nós estamos aqui para louvar ao Senhor, para nos alegrarmos na presença do Senhor, para sermos por Ele enchidos da esperança do Senhor. E é por isso que eu termino este sermão convidando os irmãos a orarmos. Nós vamos passar agora alguns instantes de oração. Você fique à vontade, se for o seu desejo ajoelhar, você pode fazê-lo. Se for o seu desejo continuar assentado, fique à vontade, mas lembre destes pontos que o Senhor e o Espírito Santo for trazendo à sua memória e ore agora. Ore agradecendo por ser um filho de Deus, mas se você ainda não entregou sua vida a Cristo, faça isso agora no seu lugar. Ore a Ele neste instante, consagrando sua vida a Ele, pedindo perdão pelas falhas, mas confiando que aquele que te chamou é poderoso para te sustentar até o fim, para te conduzir em perseverança até o final da sua jornada. E principalmente, meu querido irmão, minha irmã, agradeça. Peça ao Senhor que traga à sua memória as muitas bênçãos que Ele tem te dado e agradeça. Vivemos em uma geração de pessoas que querem todos os direitos e se esquecem de agradecer pelas muitas bênçãos que nós temos, muito maiores do que as gerações que foram antes de nós. Agradeça ao Senhor. Teremos esses momentos de oração e após alguns instantes eu farei
a oração final. Oremos todos.